Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui na DS Academy, desta vez referentes à disciplina de História, preparação para o Exame Nacional, também para acompanhar na vossa disciplina no seu 12º ano. Vamos aqui acompanhar assim já a nível cronológico aquilo que estamos a falar ultimamente, a ascensão dos Estados totalitários e o que se passou muito depois da Primeira Guerra Mundial e a mudança que ocorre aqui, efetivamente, no século XX, mudança também a nível cultural, ou seja, a própria cultura acaba por mudar. Já tínhamos visto com os loucos anos 20 o desejo desenfreado de viver, e agora começamos a ter a chamada cultura de massas, ou seja, nós temos, e o chamado também desejo de evasão, que é cada vez mais temos o caso de futebol, o caso das corridas de carros, em que as pessoas se juntam exatamente para ter o maior número de pessoas e neste sentido sempre de fugir daquilo que é da rotina diária, não é? Cada vez mais a noção que temos, por exemplo, numa família tradicional, de todos os domingos ir dar os seus passeios no parque, ou ir a um jogo de futebol, uma peça de teatro, o que seja, começa a nascer nesta altura. Também são criados uma série de eventos em que têm essa noção para entreter o grande público. Atenção que esta parte de entreter também foi muito importante para a ascensão dos totalitarismos, pois enquanto o povo estava entretido, não se preocupava com aquilo que se passava, com a falta de liberdade, com tudo o que se passava à volta delas. Obviamente que esta cultura de massas também foi favorável, teve alguns elementos favoráveis, obviamente o desenvolvimento tecnológico, que é sem sombra de dúvida uma delas, porque faz crescer, começamos aqui a ter primeiros grandes cinemas, a rádio, a imprensa, também os hábitos de consumo que acabam por mudar, também nesta altura houve uma melhoria geral das condições de vida, o que fez com que as pessoas também começassem a apostar um bocadinho mais no seu entretenimento. E sem sombra de dúvida o aumento da instrução, cada vez temos mais países em que apostam na instrução básica, neste caso a alfabetização da população, e isso leva obviamente também a que as pessoas se preocupam, que se tentem entreter de outra forma, senão as básicas. Assim, a cultura de massas tem as seguintes características: é produzida para uma população em geral, ou seja, para as massas, ou seja, não é para um público específico, é dirigida também para a ação, para a percepção e para a transmissão do imediato. Vou-vos dar um exemplo: nos cinemas, muitas vezes o que acontecia eram passadas as notícias, porque não havia televisão em todas as casas, a televisão ainda estava aqui num modo muito primitivo e era uma forma também de difundir a informação. Era heterogénea nos seus conteúdos e formas, mas também de duração efêmera, ou seja, uma abordagem muito superficial, muito multifacetada, exatamente para conseguir chegar ao maior número de pessoas possível. E era sempre difundida através destes meios de comunicação que eu já aqui falei. E aqui vamos falar efetivamente do rádio, o cinema, a televisão, os discos, a música, os gramofones que nós ouvimos. E aqui a rádio efetivamente acaba por ser, nos inícios do século XX, uma grande mudança, porque acaba por ser normal na casa das pessoas, é uma companhia. Agora, quando passamos da rádio para a televisão, aí quase que temos um choque. Precisamos ter a imagem também associada àquilo que as pessoas ouvem. Depois, esta cultura de massas também vai impor uma espécie de mentalidade, uma espécie de forma de como, ou seja, vai de tal forma estar presente no dia a dia das pessoas que as pessoas vão agir conforme aquilo que viam ou ouviam e que achavam normal, a maneira como se vestiam, a maneira como agiam, não é? Agora, vamos ver os grandes entretenimentos coletivos que nascem nesta altura. Quais são estes entretenimentos coletivos? Quais são estas formas de evasão, ou seja, de fuga do cotidiano, que as pessoas aqui vão aderir? Obviamente, cada vez mais se fala na valorização nesta altura do exercício físico, a prática de exercício físico. E aqui falamos de futebol, basquete, voleibol, natação, ok? E os meios de comunicação acabam cada vez mais também por se ligar a este desporto. E aqui temos os meios de comunicação como fontes de divulgação em massa de grandes jogos de futebol, de grandes partidas, jogos olímpicos, não é? Ou seja, aqui temos cada vez mais uma adesão massiva das populações ao desporto. Ver os estádios, começam-se a construir também estádios, não é? E começamos a ver a grande massificação do desporto. Sem sombra de dúvida que a nível de desporto aquilo que nos
chama mais atenção são os Jogos Olímpicos. Esses acabam por, nesta altura, ser quase uma forma também de mostrar que um país consegue organizar uns Jogos Olímpicos e que tinha investimento para tal. E reparem isto num Estado totalitário que tinha como força mostrar que era um Estado forte e capaz e rico, era um must-have, como eu costumo dizer. A nível de modalidades desportivas, obviamente, há uma que se destaca, o futebol. O futebol já, principalmente no caso de Portugal, transforma-se já nesta altura como desporto rei, ou mesmo na América Latina, que acaba por realizar o primeiro campeonato do mundo em 1930, no Uruguai. Portanto, efetivamente, o futebol aqui começa a ficar realmente à escala mundial. O automobilismo, as corridas de carro. Mais uma vez, volto aqui a falar, as pessoas ficaram fascinadas com a velocidade e aqui já se começa a ter esta noção das pessoas se juntarem a grandes locais para verem corridas de carro. O boxe, apesar de ser tem vindo a perder, não é? Foi um desporto que também colocava um bocadinho à prática a noção do vida e morte, não é? Portanto, e aqui nesta altura também acabava de ser uma forma de escape, também aqui associada às grandes apostas que estavam no boxe, ok? O ciclismo também nesta altura começa a dar o seu... e reparem, nesta altura que nasce uma das maiores provas de ciclismo do mundo, a Tour de France, portanto, e o próprio esqui na neve. O cinema, apelidado de sétima arte, começa realmente a evoluir nesta altura e tanto nos Estados Unidos como na Europa começam-se a construir grandes companhias de cinema, com estúdios, grandes salas, e aqui começa a haver a ascensão daquilo que conhecemos como Hollywood nos Estados Unidos. Aqui começamos a criar todo tipo de filmes. Em primeiro lugar, porque passamos a deixar de ter os filmes mudos, muito típicos do início do século XX, e começamos a ter os filmes já a acompanhar uma imagem e com som, acima de tudo. E aqui há nomes, obviamente, que se devem ficar. Charles Chaplin, Shirley Temple, Greta Garbo, Fred Astaire, portanto, são aqueles que vão dar realmente são ícones de cinema de Hollywood e que ficam para sempre e acabam por ser uma marca para quem se interessa um bocadinho mais pela sétima arte. O cinema também em Portugal teve um grande entusiasmo. Em 1921 já havia 4 salas em Lisboa e depois acabam realmente por se alargar pelo país inteiro. Há um grande filme desta época que é A Severa, que acabou por ter e por ser uma marca também da evolução de Portugal. As próprias touradas, o teatro de revista em Portugal tem uma grande importância e aqui o Campo Pequeno, que ainda hoje serve como fonte de espetáculo, estavam sempre esgotados, cheios, assim como a Maria Vitória e Variedades. Os média, ou seja, os média vão ser os veículos socioculturais. E aqui, efetivamente, a imprensa escrita, claro que está aliada, como já falei inicialmente, à instrução da população, os próprios livros, jornais e a rádio. Sem sombra de dúvida, aqui destaco mais uma vez a rádio. No final da década de 20 começamos a ter uma televisão muito rudimentar, até que na década de 40, 50 já começamos a ter e a ser normal a televisão na casa das pessoas. O que é certo é que vão favorecer a homogeneidade, ou seja, a forma de comportamentos e os padrões culturais de vida. Cada vez mais, e vão proporcionar convívio, vão proporcionar divertimento, companhia também, e sem sombra de dúvida, os média acabam por formar este homem-massa, ou seja, um indivíduo que vive em consciência destes valores que lhe é passado. Cada vez mais isso acaba por acontecer, agora com redes sociais, têm a noção realmente desta mudança. Efetivamente foi uma mudança a todo nível, uma mudança que começou já no chamado loucos anos 20, mas aqui efetivamente leva para a frente. Bem, já sabem, qualquer dúvida, aqui na DS Academy, não só relativamente à história, mas a português, física, química, geografia, o que queiram, é só contactar-nos ao dsacademy.pt e estamos à vossa disposição. Até à próxima!